Pode começar. Boa noite, a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus mais uma vez o convite do pastor Ney, da pastora Samara, de estar falando de um assunto de suma importância na nossa vida, que é a oração. A relação íntima que nós construímos com Deus é por intermédio da oração. Amém? Eu quero fazer uma oração nessa noite para a gente poder pedir a Deus que abra o nosso entendimento. Oremos. Pai, em nome de Jesus, em Tiago 1,5 está escrito que se alguém dentre nós tiver falta de sabedoria, pedir a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Nós queremos pedir a tua sabedoria e o iluminar de teu Espírito para falarmos de um assunto muito significativo, Pai, a qual o Senhor nos proporciona nessa noite. Em nome de Jesus. Então vamos estar lendo um texto que para nós e para todos são muito conhecido, né? E se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 9, né? Quando o Senhor Jesus nos norteia como devemos orar. A gente vai falar acerca desses textos justamente para a gente crescer mais nessa graça, nesse conhecimento, né? E está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 9, diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Amém? Versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Né? Então, amados, quando nós construímos uma relação com Deus, nós precisamos. Temos o primeiro passo que nós damos na nossa carreira, que é justamente aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então, a partir do momento que a gente aceita Jesus, nós recebemos o Espírito de adoção. Então, a gente passa a construir uma relação pessoal com Deus. E Jesus nos deu muito norte nesse texto de como devemos nos apresentar a Deus. Por quê? Eu queria deixar claro para os irmãos que qualquer indivíduo, qualquer ser humano, incondicionalmente da sua etnia, da sua cor, do seu credo, ele, perante as Escrituras, ele é considerado uma criatura de Deus. Né? Então, todo ser humano que ainda não fez a confissão da sua fé, né? Ou seja, a profissão da sua fé, ele é denominado pela Bíblia como uma criatura de Deus. Né? E nós, quando aceitamos a Jesus, nós automaticamente passamos de criatura para filho de Deus. O apóstolo João, ao escrever o seu livro, no capítulo 1, versículo 12, ele disse assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus aos que creram no seu nome. Então, nós somos presenteados por Deus, passamos do patamar de criatura para filhos de Deus. Por isso que, ao ensinar esta oração, Jesus está focalizado no sentimento paternal de Deus para com toda a raça humana, que a partir de Cristo, que confessasse Jesus, que seguisse Jesus, ele automaticamente passaria de criatura para filho de Deus. E a gente vai tentar explorar aqui algumas coisinhas, eu sei que é muito minucioso, são
são detalhes valiosos que a gente usa um termo, né, na teologia sistemática chamado pormenores, né? Então, alguns pormenores dessa oração são fundamentais para a gente crescer em nossa relação com Deus, né? Então, a gente está ingressando, confessamos a Jesus, somos discipulados, fomos com o batismo, e agora precisamos ter uma vida de disciplina. As principais disciplinas que sustentam nossa vida espiritual é o quê? A oração, a palavra de Deus e o jejum, né? Então, são essas três que mais fortalecem, mas o que mais nos faz permanecer são a prática de tudo aquilo que a gente... Então, amados, tudo começou quando Lucas registra, em Lucas capítulo 11, que diz assim: e acabando Jesus de orar, aproximaram-se dele seus discípulos e disseram: Jesus, ensina-nos a orar como João Batista ensinou seus discípulos. É daí onde vem a correta oração que Jesus nos ensina, né? Vós, quando orardes, oreis assim: Pai nosso que está no céu. Né? Então, eu quero frisar aqui, Pai nosso, amém? Que é o sentimento que nós temos que expressar a Deus após nossa conversão. A palavra Pai vem do aramaico Abba, que expressa o sentimento, que expressa o anelo, a gratidão e a intimidade profunda. Então, por exemplo, quando nós aceitamos a Jesus, automaticamente nós somos selados com o Espírito Santo. Veja, Efésios 13 diz assim, o apóstolo Paulo: em quem agora vocês estão, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo, amém? Que é o penhor da possessão, é a garantia. Então, quando eu aceito a Jesus, automaticamente eu sou selado pelo Espírito Santo, e Paulo chegou a dizer que esse Espírito é um Espírito de adoção. Então, se você pegar Romanos 8, e versículo de número 14, o apóstolo Paulo diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são considerados filhos de Deus. E por filho de Deus, porque recebeste o Espírito de adoção que clama Abba, Pai. Então, nós somos agraciados. Quando somos selados, nós recebemos o Espírito de adoção, a nossa alma nela. O Senhor assume sua paternidade para com a gente, e a gente assume o patamar de filhos. Né? Olha que magnitude, olha que coisa linda, que coisa fascinante. Nós passamos de criaturas para filhos de Deus. Né? Então, nós recebemos o Espírito de adoção. Então, quando a gente for orar, a primeira frase de nossas orações tem que ser Pai nosso, Pai querido, Paizinho, porque o sentido é um termo do Abba carinhoso de se expressar e se comunicar, visando uma intimidade maior. Não é coisa linda? Então, a expressão Abba do aramaico, ela expressa esse sentimento de anelo, querendo a presença, querendo a proximidade, querendo intimidade, querendo conversar. Esse Espírito que nós recebemos, ele clama Abba, Pai, porque somos Deus. Gálatas 4, versículo de número 4, 5, 6, Paulo disse
e vida a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e sob a lei, para que recebêssemos o Espírito de adoção, pelo qual clamava Pai, né? Então, nós recebemos o Espírito de adoção. Então, é inadmissível que, ao dobrarmos nossos joelhos, a gente já vai externando as nossas dores, os nossos cuidados, sem antes externar de uma forma meiga, carinhosa, o anelo, né, de filho para com o Pai. Né? Simplesmente depositar diante do Senhor, já indo aos gritos, ao choro, porque existem 4 prioridades da oração do Pai Nosso. Primeiro é Pai, né? Segundo é o quê? Teu nome. Terceiro é o quê? Teu reino. Quarto é o quê? Tua vontade. Então, antes de eu me direcionar a Deus, existe toda uma prioridade que é devida e merecida e exclusivamente de Deus. Eu não posso simplesmente, sem antes externar o sentimento, né, de um filho grato, agradecido, né, que busca uma relação, uma intimidade, uma proximidade mais profunda. Esse é o termo Abba. Então, quando eu vou dobrar o meu joelho, eu não tenho que já estar entregando minhas petições. Eu tenho que me dirigir ao Pai. Pai nosso. Nosso Pai que está nos céus. Que tem atributos como onisciência, onipresença, onipotência, é transcendente, é imutável. É um Pai. Por exemplo, se ele é imutável, ele não tem falha no seu caráter condicional. Veja que o próprio Jesus, quando ele fala em Mateus capítulo 7, e versículos 7, 8 e 9, ele introduz assim: pedi, dá-se-vos-á, procurai e achareis. Porque o que pede, recebe, o que busca, acha, o que abrir-se-vos-á. Versículo 8 e 9 diz: e qual de vós, tendo um filho, lhe pedindo pão, vocês darão pedra? Ou que o seu filho pedindo peixe, vocês darão serpente? Quanto ao nosso celestial que está nos céus, né? Não negará bem algum aqueles que lhe pedem. Então, isso é muito gratificante para nós, meros pecadores, as margens, né? Uma vida totalmente podre, e hoje ser considerado filho de Deus e ter esse privilégio de me apresentar perante o Senhor como filho de Deus. Por isso, seja muito grato. Deus assumiu uma paternidade, e esse vínculo de paternidade, segundo a ciência da soteriologia, ela veio por intermédio do espírito de adoção. Né? Se nós fizermos uma analogia, né, o mundo era o orfanato, nós éramos os órfãos, né? E o Senhor enviou seu Filho ao mundo, amém? Para nos resgatar desse orfanato e ainda nos vincular à sua família celestial, né? Então, isso é muito gratificante, você que está aqui comigo nesta aula. A primeira frase, Pai Nosso, ela tem uma significância, uma profundidade extrema. A palavra Abba. Jesus nunca se dirigiu a Deus, só se dirigia ao Pai. Pai, graças te dou. Pai santo, Pai bondoso, Pai justo. Sempre ele se direcionava a Deus como Pai.
E ele seria o responsável pelo processo de adoção que levaria nós, seres humanos, a ser considerados filhos de Deus, só em aceitar Jesus como seu único Salvador. Então, é maravilhosa. Somos filhos de Deus. Por isso, ao orar, frise primeiro, Pai. Pai nosso, eu estou aqui. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Teu filho. Hoje eu sou teu filho, graças ao sangue derramado de teu filho. E ele enviou sobre nós o Espírito de adoção. E hoje eu me considero um filho. Quem deseja a atenção de um pai? Que deseja o auxílio de um pai. E não deseja um pai. É assim que Deus espera que tratemos para com ele. Com respeito, com intimidade, com valores, considerado a sua paternidade, que me dá direito de ser considerado filho de Deus. E o segundo tópico, eu não vou nem frisar a questão que está santificado seja o teu nome. Quem entende a cultura hebraica vai entender que o nome para os judeus falava o quê? Falava do caráter, e falava da personalidade, e falava da origem daquela pessoa. Então, o nome, dentro de um contexto bíblico, fala muito da essência da pessoa. Quando eu santificando o nome do Senhor, Deus bendito, Deus soberano, Senhor dos céus e da terra, né? Infinito, maravilhoso, conselheiro, sabe? Santificar o nome do Senhor é enaltecer o nome do Senhor. Imagine você tratando Deus como um pai, depois você engrandecendo o nome do seu pai. Você vê que aqui é um processo de adoração, né, de respeito. Né? Se o termo kadosh, santo, né, que externo, mas aqui é o sentido, teu nome, está falando da essência, está falando das qualidades, está falando do caráter, está falando da origem de Deus. Quando eu me dirijo a Deus dizendo santificado seja o teu nome, eu estou dando devido poder, a devida magnificência ao nome dessa pessoa. Por exemplo, quando você pega Davi dizendo no Salmo 23:3, ir pela vereda da justiça por amor do seu nome, né? Porque o pastor bem conceituado era conhecido pelo nome, né? Salmo 91, versículos de número 14, diz assim: porque tão encarecidamente me amou, também eu lhe louvarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Conhecer o nome é saber a origem, é conhecer os atributos,
é saber que é soberano, que é poderoso, que é excelso, que é muito grande, que é o Shaddai, Adonai, Elohim. Muito mais além do verbo kadosh, que é pôr de lado. Não, santificar o nome do Senhor vai muito mais além. Nós estamos citando a origem, citando a essência, citando o caráter, citando os atributos. Né? Então, você vê no Salmo 91, versículo 14, tão encarecidamente me amou, também me varoei, pô-lo no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Então, conhecer o nome da pessoa, saber a origem dele, é conhecer a personalidade dele, é conhecer o caráter dele, aleluia, e os seus atributos. E os meus amados sabem que Deus é o único que tem atributos pessoal em que nenhum outro tem. Quais são os atributos? Onisciência, onipresença, onipotência, transcendência. Ele tem a imutabilidade, tanto no caráter como nas obras. Então, quando eu santifico o nome do Senhor, nessa oração do Pai Nosso, eu estou dando a devida glória, a devida honra, né? Eu estou reconhecendo a grandiosidade do que ele diz. Eu sou o grande eu sou. Eu estou homenageando, eu estou enaltecendo, eu estou prestando toda a honra e toda a glória ao atributo desse nome. Né? Santificado seja o teu nome. Né? Aleluias. Então, o segundo tópico, o primeiro é Pai Nosso, o segundo é santificado seja o teu nome, para a gente poder aprender a orar melhor, é eu reconhecer os atributos, é eu reconhecer as qualidades do atributo moral, dos atributos pessoal, atributo moral, ele é bondoso, misericordioso, é compassivo, é orgânico, né? Imutável, são caráter de Deus, os atributos do caráter pessoal de Deus, que é o nosso Pai Celestial. Né? Então, santificar o nome de Deus é pôr em eminência, é exaltar, é glorificar o nome do Senhor. Então, ninguém pode dirigir uma oração sem antes agradecer o vínculo paternal. Pai, o Senhor é digno de toda adoração. E principal motivo de um culto chama-se a adoração. Quando você adora o nome do Senhor, quando você engrandece, você diz, seja o teu nome. Maravilhoso é o teu poder, grandioso é em tuas obras. Tu és tremendo o que faz. Isso é santificar o nome do Senhor. Né? Nós vemos Jeremias capítulo 9, nós vemos uma palavra muito linda da parte de Deus, que diz assim: não te glorie, ó sábio, na tua sabedoria, não te glorie, ó rico, ó forte, na tua força, glorie às vezes, mas se alguém se glorie-se nisso, em me conhecer. Meu nome, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Né? Então, quando eu uso santificado seja o teu nome na oração do Pai Nosso, isso dá ênfase à grandiosidade da palavra do eu grande eu sou. Então, é prestar um respeito, é glorificar, é exaltar o nome dessa pessoa. É pôr em eminência. Você vê o relato sempre de enaltecer. A doxologia dos salmos é sempre se dirigindo a Deus,
ó Senhor, né? O atributo da glória do poder, né? Então, nós, nesse segundo tópico, antes de entregar as nossas petições, a oração tem 4 detalhes de prioridade que precisam ser respeitados por nós. Primeiro, nós falamos do Pai Nosso. Agora, nós estamos em segundo, já quase terminando. Santificado seja o teu nome. Não fala da origem, da personalidade, do caráter, dos atributos. E o único nome que nós vemos que revela sobre algo extraordinário, que a Bíblia nos revela que o Senhor tem um nome acima de todo nome. O seu nome fez maravilha. Ele está falando que ele ia velar pelo nome dele a partir daquele momento, uma nação de Israel. Porque o nome fala muito da essência, fala muito do caráter, da personalidade, dos atributos. Então, quando eu digo santificado seja o teu nome, né, o texto está querendo dizer enalteça, glorifique, reconheça que esse nome tem poder. É tanto que os judeus colocaram 84 codinomes, né, em cima do nome de Deus, né, que é Yahvé. Por exemplo, Jeová, né? Muito Senhor, no sentido original. Yahvé, Jireh, Rafá, Shammah, Shalom, Kizetinum, Jeová Kadosh, Raá, Ofechá. Então, eles tinham 83, né, codinome apreciativo. Por exemplo, quando eles estavam em guerra, o seu nome é Jeová Sabaoth. Quando estavam em necessidade, Jeová Jireh, Senhor vai prover. Né? Quando estavam enfermos, Rafá, o Senhor que sabe. Quando estavam sem paz, Shalom. Quando precisavam de companhia, chamar o Deus que aqui está. Né? Então, o nome fala muito do poder, da manifestação. Quando eu estou dizendo santificado seja o teu nome, é isso que Jesus quer dizer, enalteça a Deus, glorifique. Já viu a expressão nos cultos? Glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome, grandioso és tu, maravilhoso, poderoso. Isso que Jesus está ensinando a discípulos. O nome fala da essência, da origem, da personalidade, do caráter. E o caráter revela os atributos. Quais são os 3 atributos de Deus? Que nenhum outro tem. Onisciência, onipresença, onipotência. E seu caráter condicional? E revela que ele é, o que eu acabei de falar agora, ele é imutável. Tem muita coisa. Então, quando eu digo santificado seja o teu nome, eu estou procurando enaltecer. Eu vou dobrar o joelho. Eu digo, Deus, como tu é grande, como tu é bom, como o Senhor é maravilhoso, teu nome. Estou falando da essência dele. Eu, a priori, me dirijo como filho. Mas agora eu vou reconhecer que o nome de meu Pai é excelso, é grande, é maravilhoso. Então, amado, você está assistindo comigo nessa noite. Orar não é simplesmente dobrar o joelho e expor as lamúrias e as necessidades. Nós temos a prioridade. Quando os discípulos disseram, em Lucas 11, versículo 1 na parte dele, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos, Jesus está trazendo riqueza, mas para eles lá, era fácil que eles compreenderiam melhor, mas para nós a gente tem que estudar
o Espírito Santo, eu dirijo a ele pelo Pai. Em segundo lugar, agora eu vou prestar reverência, respeito, glorificar e enaltecer o nome do Senhor. Amém? E em terceiro lugar, venha o teu reino. A palavra reino, do grego brasilex, significa domínio, poder. Então, esse reino, ele tem que exercer, amém? Esse reino tem que ser exercido dentro de cada um de nós. Por exemplo, só para a gente interar aqui. O primeiro reino que Deus o reino sacerdotal. Está comigo. Primeiro reino que faliu. No Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6 diz assim: e se guardares seus mandamentos e andares nos seus estatutos, sereis para mim peculiar tesouro entre todos os povos e nações. Versículo 6. E serão diante de mim sacerdotes e reis. Guardem, esse reino sacerdotal, ele começou com Arão, né? E findou ali com a última pessoa chamada Samuel. Foi justamente no capítulo 8, quando o povo não queria mais um reino sacerdotal, que pediram um rei. Lá. Aí tem o segundo reino, que é a dinastia. O que é a dinastia? É um homem que receberá poder e autoridade dado pelo próprio povo para exercer domínio sobre tudo e sobre tudo que aquelas pessoas tinham. E esse primeiro rei foi Saul. E o último foi Zedequias, que durou mais ou menos 560 anos. Também esse reino faliu. Então veja, o reino sacerdotal e o reino dinástico, da dinastia, também falhou. E havia uma promessa, estou falando sobre reino. Em Daniel 2, 44, diz: e depois desses reinos, se levantará um reino que nunca e jamais será. Essa era a promessa do reino de Deus. Quando João Batista começa a pregar o reino de Deus, Jesus também fala sobre esse reino. Mas a crença dos judeus da época, eles achavam que seria um reino físico, um reino que havia de ser pelo homem, voltaria mesmo a dinastia, né? Que Deus levantaria um homem. Então, quando Jesus foi indagado ali no Lucas 17, 19, né? Quando os saduceus chegaram para Jesus e disseram: todo lado se manifestar o teu reino, né? E o Senhor disse: o reino de Deus não é aqui, o reino de Deus está em vós. Então, isso não seria um reino, né, físico, mas um reino espiritual, aonde Deus, por intermédio do Espírito Santo e do conhecimento da palavra, faria com que fôssemos cidadãos do reino de Deus. Né? Então, esse domínio, por exemplo, o Espírito Santo, quando somos selados pelo Espírito Santo, nós temos uma constituição. Aqui está tudo, aqui expressa a vontade dele, aqui expressa a vontade do rei, e aqui fala da conduta dos súditos desse reino. Por isso que eu estou comparando a Constituição.
a constituição desse reino chama-se Bíblia Sagrada. Nela fala do rei, nela fala de como é o reino, e nela fala como o súdito desse reino tem que andar e fazer. Então, nós temos uma constituição do reino de Deus chamado Bíblia Sagrada. E o Espírito Santo, junto com a palavra, começa a forjar o reino em nós. Onde, por exemplo, nós temos o real e o poder da vontade. Então, quando eu aceito Jesus, que no terceiro tópico vem o teu reino, ele vai começar a exercer domínio na intelectualidade, na minha coordenação motora de sensibilidade, e vai começar a exercer domínio nas minhas vontades também. É tanto que você vê que a gente, né, algumas vontades, alguns desejos, que o Senhor está regendo, né, o governo dele dentro de nós. Então, quando eu oro, venha o teu reino, eu estou dizendo, governa, né, as minhas fontes, governa a minha capacidade intelectual, a minha capacidade sensorial, a minha capacidade de vontade e de desejo. Então, o meu poder de faculdade psíquico passa a ser governado por Deus. E é isso que é o reino de Deus. O reino de Deus hoje, que já tem mais de 2.000 anos, é um reino espiritual. É um reino metafísico. Não é um reino físico. Nós vamos ter o quarto reino, que é o reino milenar. No Apocalipse 20, eu vi um anjo muito grande descendo do céu, tinha cadeia nas suas mãos, o qual prendeu Satanás por 1000 anos, e ele ficou preso. E Deus estabelecerá um reino de 1000 anos, um reino físico em Jerusalém. E o reino que nós estamos vivendo hoje é um reino totalmente espiritual. Então, a primeira é teu Pai, teu nome, teu reino. Então, isso fala de sujeição e submissão. Como súdito do reino, eu tenho um norte da vontade descrita. Existem vários tipos de vontade, mas a vontade descrita está aqui, na constituição desse reino. Olha o Salmo 40, versículo 8. Deleito em fazer a tua vontade. A tua lei está no meu coração. A vontade descrita, onde a ortografia de Deus está dentro. O reino de Deus é espiritual. Jesus disse em Lucas 17, versículo 20. O reino de Deus está em vós. Então deixe o Senhor reinar em sua faculdade sensorial. Deixe Deus reinar em todas as suas vontades. Reine o Senhor sobre nós. Execute Ele domínio. E que cada súdito desse reino que somos nós dê a esse reino para Ele governar nossa vontade. Amém? Então, teu reino venha a nós. Venha a nós o teu reino. Então, o terceiro pormenor deriva-se teu reino. Então, venha a nós o teu reino. Se tem uma constituição, eu, como súdito, serei os ensinamentos desse reino por intermédio das Escrituras. Então, quando eu passo a cumprir, a trazer a prática da palavra de Deus, eu estou me constituindo cidadão dos céus. Eu tenho dupla cidadania.
a cidadania humana e a cidadania celestial. Vamos ver aqui, em Efésios, capítulo de número, louvado seja Deus, 2 versículos aqui para vocês verem que palavra bonita. Efésios 2, 19. Eu acho muito linda essa palavra, que diz assim: e assim vocês não são mais estrangeiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha que palavra linda. Então esse rei, ele tem uma constituição. Tudo que Jesus ensinou foi sobre o Deus. Quando eu cumpro isso, eu sou cidadão do reino de Deus. Então, quando eu digo vem o teu reino, estou falando executa a tua vontade. Põe em ordem o teu querer. Não como dias ordinários, em que pessoas só querem venha a de querer trabalho, casamento, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Governa sobre mim. E sabe qual é o agente desse reino? É o Espírito Santo que está em mim e você. Ele nos levará a ser súditos que dê orgulho a esse reino. Então, por gentileza, não se dirija a Deus sem antes priorizar o nome, santificar o nome e de pedir que Ele reine sobre sua vida. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, não é a vontade do diabo. Esse reino tem uma vontade. Esse reino tem um rei. E esse reino tem uma constituição. E precisa ser aplicada aos súditos. O maior motivo de nós termos a falência espiritual é porque estamos orando com um propósito pessoal, um propósito egocêntrico, um propósito que não agrada. Por que a igreja primitiva crescia tanto? Porque ela pedia para que o reino de Deus viesse sobre aquelas vidas. E quando a ministração vinha, quando ministravam, o Espírito Santo descia e aquela pessoa aceitava Jesus de uma forma maravilhosa, já começava a entender que o reino de Deus não era de aparência humana. Jesus disse: ei, o reino de Deus não vem de aparência humana, nem ele aqui, nem eu ali. Está ali, Lucas, vamos ler? Lucas 17. Vamos ler? Quando Jesus é indagado sobre o reino, eu falei do reino sacerdotal, eu falei do reino da dinastia, estou falando do reino espiritual agora, né? Amém? Lucas 17, 20 diz: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão está aqui ou está lá, porque o reino de Deus está entre vocês. Amém? Então, todo esperava, mas grande herói se levantava, e no lugar de leão veio um cordeiro. Esperava-se um leão que devorasse as nações, e veio um cordeiro derramar seu sangue. Deus vem com um
visível aparência, que é o reino físico, mas o reino espiritual, onde o próprio Deus, por intermédio do Espírito Santo e da palavra dele, ele coordena a nossa vida e somos considerados cidadãos dos céus. Amém? O quarto, seja feita a tua vontade. É onde nós mais pecamos, porque somos cheios de necessidades e de vontades. Veja a conotação. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como é feita no céu. No céu tudo anda em sincronia. No céu tudo anda em harmonia. No céu tudo anda em plena ordem. E nós aqui na terra precisamos saber qual é a vontade de Deus. Seja feita a vontade, assim na terra, como ela é executada no céu. Então, eu queria falar apenas de três vontades de Deus. Primeiro, a vontade de Deus universal, que se encontra em 1 Timóteo 2:4, universal, vontade universal, que se encontra em 1 Timóteo 2:4, que diz assim, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém? Então, a primeira vontade de Deus é que Ele quer que toda a raça humana seja salva. E a segunda vontade de Deus, amém? Extra pessoal. Qual é essa vontade? Ela não quer que eu me separe. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, diz: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, a vontade de Deus, a priori para toda a raça humana, é que se salve. Segundo, é a vontade pessoal. Eu já estou mais ou menos sabendo que aqui na Constituição Deus quer que eu me separe, que eu me santifique, né? Isso é de fundamental importância. Eu me separar. Então a vontade de Deus é essa. Que eu me separe, que eu me santifique. Que eu me torne santo, que eu me separe. Uma vez eu falei sobre santidade, numa live, não me lembro agora quando foi, que eu falava sobre esse assunto. Então, meus filhos, a vontade de Deus é a vontade universal, aonde Ele quer que todo mundo se torne no conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. E o segundo é a vontade pessoal, aonde para cada indivíduo Ele deseja que esse indivíduo se separe. Né? Então, amados, eu louvo a Deus estar aqui com vocês para falar apenas desses 4 pormenores da oração. Né? E não basta você apresentar a Deus a sua oração sem antes se levar como filho, sem prestar o devido respeito ao nome do Senhor, né? Sem orar para que o reino de Deus, que o governo, o poder de Deus seja executado em você,
e que esse reino tem uma vontade prescrita. Está aqui na palavra, está prescrita, está aqui, para que a gente possa executar aquilo que Deus quer. Né? Então, como é que eu vou conhecer essa vontade, pastor? A vontade de Deus, ela só é conhecida por intermédio da consagração e da dedicação. Sem isso, a gente não consegue descobrir qual é a boa vontade de Deus. Romanos 12:1, Paulo disse assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santos e agradáveis, que é o nosso culto nacional. No versículo 2 ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossa vida. Então, essa vontade decretiva de Deus, ela só é descoberta. Quais são os desígnios de Deus para a minha vida pessoal? A gente, quando aceita Jesus, a gente entra em crise ministerial. Né? Por quê? A gente está nascendo de novo. Nós estamos saindo de um processo de desassociação para um novo. Romanos 6,4, vivendo novidade de vida, não é fácil. Então, quando eu me sacrifico a minha oração, eu me dedico ali, oferecendo meu culto nacional, santo e agradável, e não me conformo, mas procuro saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida. Então, é de fundamental importância nós procurarmos. Veja, Efésios 5,16, Paulo diz: não sejais insensatos, mas procurai saber qual é a vontade de Deus na vossa vida. Há cheio de pessoas em nosso meio que não procura saber qual é a vontade decretiva que Deus tem para a vida dele, quais são os desígnios. Se Deus quer que ele seja um diácono, um pastor, um missionário, um mestre, um educador, um profeta, ou pessoas atrofiadas que não se sacrificam para descobrir qual é a boa e perfeita vontade de Deus em vossa vida, a vontade pessoal, decretiva de Deus na minha vida. Porque a primeira vontade de Deus na minha vida é a minha santificação. A segunda vontade é destinada a fazer a vontade dele. E essa vontade está falando do serviço, da doação, da atividade do servo desse reino como proclamador. Então, é notório que eu preciso, rogo, pois, irmãos, que apresentei vossos corpos em sacrifício. Eu tenho que me sacrificar no ministério da oração, fazer oração específica. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem para mim? Qual é a minha utilidade? Que tipo de chamado para a minha vida? De pastor? É de mestre? É de evangelista? É de missionário? É de diácono? Qual o ministério que o Senhor tem para a minha vida? Porque existem 3 tipos de pessoas, 3 tipos de líder. O líder formado, o líder formado por outro, o líder que a si mesmo se forma e o líder formado por Deus. Amém? E o líder que é formado por Deus é porque ele se sacrifica e vai em busca da vontade expositiva de Deus. Veja, Paulo disse em Efésios 4:11 que aquele que subiu também desceu às partes mais profundas da terra para dar dons aos homens. Então, se Deus tem alguma chamada na minha vida, eu preciso descobrir qual é a vontade de Deus na minha vida. Então, muitas pessoas estão procurando uma vontade contrária,
indo em busca de coisas desnecessárias. Porque existe uma prioridade para a oração. Não é a minha vontade, a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Ó, teu nome, Pai, teu nome, teu reino, tua vontade. Nós estamos em 4 pormenores da oração dominical. Né? Então, seja feita a vontade de Deus, é a 4ª prioridade da oração na minha vida. Senhor, eu deixo de lado os meus projetos, meus sonhos, meus desejos, as minhas vontades e quero executar a tua vontade, o teu querer, os teus decretos na minha vida. Então, tenho que orar dentro dessas 4 prioridades. Pai, teu nome, teu reino, tua vontade. Vocês que estão ingressando agora precisam entender isso com prioridade. Por isso que não há crescimento em nosso meio, não há desenvolvimento espiritual, não há desenvolvimento moral, não há desenvolvimento na obra, porque muitos não estão buscando a vontade de Deus na vida. Né? E a vontade de Deus manifesta na sua vida, em que Ele designou para você ser um alguém no ministério. Amém? Jesus chorou uma vez em Mateus 9. Jesus olhando a grande multidão e andavam como desgarrados, como ovelhas que não tinha pastores. E Jesus, movido-se diante de uma compaixão, disse: rogai ao Senhor que mande ceifeiro, que na verdade eu vos digo, grande é a seara. Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Deus conta com a tua oração. Deus conta com a tua oração de sujeição e submissão à sua vontade. Não use o poder de Jesus e o nome de Jesus para satisfazer sua vontade e os realizações. Use a vontade de Deus para ser executada, o querer de Deus e não o seu. Porque Deus também cumpre os nossos desejos e as nossas vontades, mas é no tempo. A priori, Deus quer executar a sua vontade. E assim como Deus quer que a gente execute aqui nessa terra. Deus sabe todas as nossas necessidades, todos os nossos cuidados, Deus sabe de tudo. Mas a oração me ensina que eu tenho que orar para que seja feita a vontade de Deus na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos, da minha família, da sociedade, para todos aqueles que precisam, louvado seja Deus, de um milagre. Amém? Então, que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Amém? Não dobre o seu joelho para fazer petições egocêntricas. Não dobre os seus joelhos para fazer pedidos absurdos a Deus. Porque primeira coisa tem que ser executada a vontade de Deus na nossa vida. Que o Senhor te ilumine, que o Senhor te abençoe, que a vontade expressa de Deus, a vontade decretiva de Deus seja cumprida na sua vida. E todos os planos que Deus cumprir na sua vida. Você todas as madrugadas dobrar os seus joelhos e dizer: respeito a tua vontade na minha vida, mas ainda não tive a graça e a compreensão de saber qual é a vontade. Pai, o apóstolo Paulo disse que eu tinha que apresentar meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto passional, e não me conformar, porque eu precisava saber qual era boa, agradável e perfeita vontade.
Por enquanto estou mas eu tenho o centro da tua vontade já revelado na minha vida. Então, seja feita a tua vontade, né? Ilumina meu entendimento para que eu venha compreender verdadeiramente o que tens para mim e o que queres de mim nessa vida. Amém? Eu vou me deter até aqui. Aí, no quinto lugar, é que eu devo pedir o suprir das minhas necessidades. Você pode ver que muitas das vezes a gente dobra o joelho, Senhor, amanhã tem conta para pagar. Senhor, eu não sei o que vou comer amanhã. No quinto pormenor, após todo esse respeito, toda essa reverência, é que eu vou dizer, Senhor, a porção de amanhã eu não tenho. Eu tenho as minhas necessidades comestível, vestuária, eu tenho as minhas necessidades financeiras, eu tenho as minhas necessidades físicas, estou doente, não sei de que forma eu posso te explicar melhor. Então, em quinto lugar, vem pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então, aí é que a oração vai me ensinar que eu devo me dirigir a fazer petições. Perdoa. Aí vem pão nosso, perdoa nossas ofensas, perdoamos nossas pessoas. Aí são pedidos para mim que eu vou me direcionar a ele para que eu venha do centro, para que eu venha ter o equilíbrio social, perdoar minhas ofensas, né? Para que eu venha ter força para resistir às pressões e tentações, não me deixe cair em tentação. Então, são mais 4 pormenores levados a mim, que eu não vou ter mais tempo aqui, mas eu queria primeiro falar das prioridades da oração. Pai, teu nome, teu reino, tua vontade. Lembre-se disso. Deus sabe de tudo que você precisa. Mas faça, trata Deus como Pai. Preste total doxologia ao seu nome, engrandeça, enalteça a Ele. Senhor, tu é grande, tu é poderoso, eu sou forte, eu sou pequeno, tu é grande. A forma do Senhor é exaltar o nome dele. Né? Teu reino, né? Essa governa sobre mim. Dominar, reger minhas forças, sabe? Brasileiras, reina sobre mim. E esse reino tem uma vontade. Tem uma vontade escrita e tem uma vontade decretiva. A vontade escrita está na Bíblia. Isso aqui eu sei. A vontade de Deus que eu não minta, que eu não mate, que eu não roube, que eu não difame, isso é a vontade de Deus. Mas a vontade pessoal daquele chamado para o ministério é com a oração que eu vou conseguir. Amém? Então, eu quero falar de uma segunda consideração que a pastora Samara me incumbiu junto com o pastor Ney, é sobre o jejum. E nós temos N dificuldades, às vezes por causa de enfermidades, doenças, né, de aplicar o jejum. Alguns pensadores dizem que o jejum é fundamental para Deus. Porque a intenção do jejum é abster-se de alimento, sacrificar-se o natal físico para transportar-se para o método físico. Os judeus tinham um costume muito ferrenho, muito triste de jejuar. Assanhava os cabelos, vestia veste de pano de saco, ficava ali jogado. E Jesus ele deixou claro em Mateus 6,16, vós, quando jejuardes, não façam os hipócritas que transfiguram o rosto. Era fácil você ver um judeu jejuando, vários rostos transfigurados, cabelo assanhado, vestido de pano de saco. Aquele está jejuando.
para aparecer os homens. Mas eu vos digo, ele disse no 17, vocês, porém, quando jejuares, lava o teu rosto, unge o teu cabelo, para que não pareça aos homens que tu jejuas. Mas o teu Pai que vem secretamente, publicamente te recompensará. Criaram muitos jejuns. Mas a Bíblia só fala do jejum seco e molhado. A Bíblia não fala de jejum de carne, de Coca-Cola, de outras tantas coisas. E nem as frutas e legumes que Daniel e seus irmãos comeu não tinha nada a ver com jejum, para que vocês entendam isso. Jejum é uma ensaia sem claro, a gente não usa um termo coloquial de jejum, que é o de jejum é comer de manhã. Então, automaticamente, eu levanto de manhã, faço a minha oração, e após a oração, eu me levanto e digo, Senhor, quero jejuar nesta manhã, apresentando a minha vida a Ti para que o Senhor me dê equilíbrio mental, para que o Senhor me dê força espiritual, né, para que eu tenha mais intimidade contigo. O jejum, ele tem o poder de transportar o homem carnal e natural para um homem pneumático. Então, literalmente, jejuar é mortificar o desejo, é subjugar a vontade para alcançar no campo metafísico uma espiritualidade mais elevada. Então, existe jejum com propósito, mas o propósito do jejum sempre é para edificação pessoal e espiritual. Então, a gente ora a Deus para ser, jejua a Deus para ter sabedoria, jejua o Senhor para ter mais intimidade, jejua para mortificar os desejos, porque o jejum é justamente para matar a sedência física e transportar a alma. Amém? Então você aplica o jejum, Senhor. Você vai lá, você lava o seu rosto, toma um banho, penteia o cabelo, e após aquilo ali que você lavou o seu rosto, penteou o seu cabelo, ou tomou um banho, trocou de roupa, está limpinho ali, aí você vai dizer, Senhor, eu quero jejuar por esse propósito. Eu estou sentindo que eu preciso ter mais força para ler tua palavra. Eu quero jejuar para o Senhor quebrar toda a apatia, toda a tristeza que você não tinha falado. Agora fazer outro jejum. Eu quero jejuar 7 dias diante do Senhor, né? Das 7 às 9. Quanto a gente pode aguentar? Não adianta a gente fazer sacrifício de pouco. Se você aguentar jejuar da hora que, vamos supor, se você acorda às 7 horas da manhã, se levanta, toma o seu banho, apresenta o jejum. Senhor, eu quero jejuar por isso. Se você aguentar até meio-dia, glória a Deus. Se aguentar até às 9, né? O que vale é que você fez de coração. Quando você estiver já não aguentando mais, você vai fazer oração de entrega. Senhor, eu não aguento mais, até aqui eu resisto, mas eu quero entregar esse jejum nas tuas mãos. Né? Porque eu me atingo, eu desejo te conhecer mais de perto, eu desejo mesmo de mortificar os meus membros. Por exemplo, se você tem decadência na vida sexual, né? E jejua pela tua carne, né? Deseja mortificado. Se você, né, tem desejo de crescer espiritualmente, sabe? Jejue, faça jejum. Porque eu lembro-me que quando eu fazia muito jejum, a gente recebe muito poder, muita autoridade de Deus, muita coisa especial acontece na vida da gente. Mas, lembre-se, o certo seria a gente, vamos supor, dependendo do horário que você levanta, o jejum sempre tem que ser aplicado da manhã o resto do dia. Jejuar domingo é fácil.
tem que mostrar sacrifício, é ao vivo do Senhor. Imagina você jejuando, você trabalha no restaurante e chegou a jejuar, sorridente, animado, e vai lá no banheiro, entrega, e volta, pode se alimentar. Passa sempre dentro da numerologia 7. A numerologia 7 tem uma eficácia muito grande. Quero deixar essa experiência para vocês. O número mais citado na Bíblia é o número 7. Ele tem uma realidade espiritual muito grande. Façam um jejum sempre de 7 manhãs, né? Também, propósito, jejuem, né? Porque o jejum é abster-se de alimento com intenção de se aproximar de Deus, né? Mortificar o desejo, né? E mostrar a sedência da alma. Então, ele é muito eficaz. O pastor Silas Malafaia, uma vez, em sua mensagem, ele disse que o jejum ele opera em 3 sentidos também. Na defesa, no sustento e no ataque. A oração também. No sustento, na defesa e no ataque. A Bíblia também, no sustento, no defesa e no ataque. Então, se a gente unir oração, Bíblia e jejum, nós vamos crescer muito. A disciplina da oração, pós-oração, leitura, adianta, lê sem orar, ora, lê e jejua. Eu tive uma experiência em 2005. Eu estava de férias e eu tinha orado há muitos meses para preparar aquela site. Então, eu levantei, orando de joelhos, e após orar, arrumei a mesa, expus a Bíblia ali e orei apresentando o jejum. Então, se algo estivesse entrando dentro de mim, é algo sobrenatural que eu nem posso detalhar para você direito. Como se estivesse arraigando em mim. É tanto que tudo que eu decorei naquele ano de 2005, até hoje está com facilidade grande, com vários capítulos de Jó, vários capítulos de vários capítulos de Provérbios, vários capítulos de Salmos, vários capítulos de Mateus, vários capítulos de Apocalipse, tudo, né? Em oração e jejum ficou, porque a carne mortificada, aquilo entra com mais facilidade, o mundo espiritual vem mais amplo, porque o jejum mortifica a carne e abre mais espaço para o espírito e para a alma, para a gente ir para o metafísico, né? Então, criaram muito de jejum, Senhor, e após a sua oração, eu vou orar aqui para o Senhor me dar sabedoria. Eu vou jejuar 7 manhãs para o Senhor me dar uma sabedoria. Eu vou jejuar mais 7 manhãs para o Senhor me dar poder para pregar a tua palavra. Eu vou orar, jejuar mais 7 manhãs para me dar poder para me orar nos enfermos, né? Eu vou jejuar mais 7 manhãs, né? O Senhor me dá os dons do Espírito Santo, né? Então, sempre o jejum tem que ser voltado ao suprimento espiritual nosso, não ao financeiro e ao mundo físico. O jejum ele tem que ser um sacrifício que reprima a carne, meus desejos, minha vontade, e me transporte para aleluia, metafísica. Então, o jejum é uma via de mão dupla. É muito lindo. Também eu tive muitas experiências, sabe? O jejum te deixa num elevo espiritual muito grande, né? Eu sempre falo para meus amigos, se você puder jejuar propositalmente 7 dias, descansa 7 e vai no outro 7,
fazer esse jejum. Bem-aventurados são aqueles que jejuam toda semana. Acho que não é jejum aleatório, mas jejum com propósito, né, de crescimento espiritual, de crescimento intelectual, um sacrifício, né, de abster-se da vontade da carne, né, do alimento, de sacrificar o corpo, né, para que a gente cresça espiritualmente. E esse jejum, eu quero aconselhar a vocês, que não seja feito de qualquer maneira. Né? Quando Jesus disse assim, lava o teu rosto e unge o teu cabelo, seria mesmo que nos dias de hoje você levanta, toma um banho. E eu aconselho vocês, se for jejuar, você tome um banho antes, ore no mínimo 1 hora antes, e depois da oração você apresenta o jejum. Porque a oração vai te dar sustento. É isso que muitas das pessoas não entendem. Ele levanta sem orar e vai jejuar. Aí passa a tribulação, alguém feza ele, alguém inferniza ele, já entrega o jejum e fica injuriado. Por quê? A oração vai sustentar o teu propósito. E aquele sacrifício vai te transportar para o mundo espiritual. Vai te deixar mais sensível. Vai te deixar uma visão mais aberta. Né? E vai ser tremendo o que Deus vai fazer com o jejum proposital de cada um de vocês. Amém? Eu vou jejuar pelo campo missionário, jejuar pelos missionários que estão no campo, vou jejuar pela escola de missão. Tudo bem, tudo tem que ser em prol do reino de Deus. Não é jejuar para Deus abrir portas, jejuar, né, para Deus dar carro, isso não é legal. O jejum é para o crescimento espiritual. Amém? Então, todo e qualquer jejum tem que ser direcionado a o crescimento espiritual. Então, aqui eu quero agradecer a Deus essa oportunidade de estar com vocês. Né? Eu não pude explicar muito sobre a oração, porque eu queria deixar esses detalhes ricos para vocês, do que nós falamos, das prioridades da oração que Jesus deixou. Que é o quê? Pai, teu nome, teu reino, tua vontade. Então, e expliquei mais ou menos um pouco sobre o jejum, que é necessário. Se Deus tem uma grande obra na sua vida, você tem que orar, ler e jejuar. Agora, você imagina se você levantar, tomar um banho, você orar e tiver a graça de Deus, e na hora que estiver orando, na hora que estiver em processo de jejum, você ficar lendo Bíblia e cantando louvor, você imagina o crescimento que você tem. Vai ser muito lindo o que Deus vai fazer na sua vida. É coisa maravilhosa. Porque você está orando e apresentando nesse processo que você está gerando, você está estudando as Escrituras, vai ser um crescimento espiritual, intelectual, né? Está crescendo espiritualmente, intelectualmente, está agindo. Mas muitas das vezes a gente trabalha, né? A gente vai jejuando no trabalho, é fácil, né? Mas se você tiver a graça de levantar, tomar orar 1 hora, vamos supor, o mínimo, 40 minutos, 20 minutos, e apresentar o jejum proposital, e durante o jejum você ficar ali lendo Bíblia, cantando hinos, isso vai trazer um desenvolvimento espiritual muito grande. Eu quero agradecer a essa oportunidade, espero que tenha sido útil em direção de conhecimento para vocês, e eu gostaria de frisar para você: nunca jejue sem antes orar, porque a oração vai te dar o sustento. Né? Você está orando, você orou, eu preciso jejuar, precisa com força. Então, você orou e você está no processo. Então, se você orar e jejuar e ler ao mesmo tempo, você vai ter um crescimento aqui, um sustento, um crescimento espiritual e um crescimento
né, intelectual. Você vai ter sustento, né, crescimento espiritual e crescimento intelectual. Se você conseguir unir, né, por exemplo, você pega Mateus 6,16, vocês forem comer os lados, lavem vossos rostos, né, use o vosso cabelo para que não pareça aos homens. Então, você vai, levanta, toma um banho, aí depois do banho troca de roupa, dobra os joelhos no chão. Depois que orou, aí levanta as mãos, Pai, eu quero te apresentar um jejum em prol da causa fulano de tal. Né? Qual é a causa? O departamento fulano de tal, para que o Senhor não deixe as portas se fecharem. E aí vai ler a palavra. Imagina você ler a palavra orando e jejuando, tudo que você lê vai ser a realidade de você, porque sua carne está inibida de força e o espírito está fortalecido para te dar mais ênfase espiritual. Parabéns a vocês. Deus abençoe. Né? Obrigado mais uma vez ao pastor Ney pela confiabilidade de estar na live com vocês. Desejo todo o crescimento. Né? Existe uma escassez muito grande de homens e mulheres de Deus em nossos dias, porque ninguém cresce sem sacrifício. Tem um preço para o desenvolvimento espiritual. A única coisa que diz que é de graça é a salvação. Mas o ministro e o seu ministério tem um preço muito claro. Que Deus te abençoe, te dê força acima do que eu possa descrever. Que os céus se alegrem com vocês. Deus conta com a tua atitude diferente a partir de hoje. Ore de forma diferente. Jejue com intenção. Siga a numerologia 7 no jejum. Siga a numerologia 7 na oração. Deus vai te dar o crescimento. Os céus estão chorando. As almas estão chorando. Porque falta alguém que se sacrifique. Alguém que se doe. Vocês que estão nessa escola. O crescimento é opcional. Já o envelhecimento é natural. Deus conta contigo. Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus. Paz do Senhor. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Um abraço em nome de Jesus.